Olha, todo mundo já falou desculpa ou ouviu um tudo bem. Mas e se o perdão for algo muito, mas muito maior do que só essas palavras? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos olhar para o perdão não como uma formalidade, sabe? Mas como uma força poderosa mesmo, capaz de curar aquelas fraturas mais fundas que a gente carrega por dentro. Para começar essa nossa jornada, vamos partir de uma pergunta aqui, olha. De um jeito ou outro, todo mundo se faz em algum momento. Sabe aquela tensão que a gente vive todo santo dia? Aquela briga interna entre a pessoa que a gente é, com todos os nossos defeitos e falhas, e aquela pessoa que a gente sente que deveria ser. O nosso eu ideal, né? E esse buraco, esse abismo entre uma coisa e outra, tem até nome. Alguns pensadores chamam de fratura humana. Pensa nisso. É como uma ferida bem no centro da nossa experiência. Aquela sensação constante de que, poxa, tá faltando alguma coisa, que algo tá quebrado ou incompleto. E é daí que vem um monte de coisa, né? Ansiedade, insegurança, aquele sentimento de que a gente nunca é bom o suficiente. É a raiz de boa parte da nossa angústia, do nosso conflito. Tá, mas e aí? Como é que a gente conserta essa fratura? A resposta que surge aqui é surpreendente e muito poderosa. É o perdão. Mas não qualquer perdão. O perdão no seu sentido mais profundo. Ele funciona tipo uma cola. É exatamente a força que consegue juntar essas nossas duas partes, sabe? Devolvendo pra gente um sentimento de integridade, de paz por dentro. Mas é agora que a coisa fica interessante de verdade. Porque, olha só, nem todo perdão é igual. Existem duas maneiras, duas abordagens completamente diferentes de perdoar. E entender essa diferença, isso muda o jogo todo. Bora dar uma olhada nessas duas visões. Então, de um lado, a gente tem o que se chama de perdão como cálculo. É uma abordagem mais fria, sabe, quase um negócio. É a lógica do olho por olho, baseada em merecimento. Aquela coisa do você me deve, então pague o que deve, e aí talvez eu te perdoe. É um puro acerto de contas. Mas aí, do outro lado, tem algo totalmente diferente: o perdão como abraço. Aqui a lógica é outra, é sobre restaurar a relação. O foco não está na dívida, está na pessoa. A pergunta muda de o que você merece para como é que a gente pode consertar essa conexão. Ok, se a gente quer chegar nesse tal de perdão-abraço, como é que faz? Bom, acontece que ele não fica de pé sozinho. Ele se apoia em três pilares, três bases fundamentais. E são justamente esses pilares que tiram o perdão do campo das ideias bonitas e transformam numa prática, algo real, que transforma de verdade. E esses três pilares são vulnerabilidade, graça e prática social. Vamos olhar um por um para entender direitinho como essa construção funciona. Vamos começar pelo primeiro pilar, que talvez seja o mais difícil de todos: a vulnerabilidade. O mais incrível é que a jornada do perdão, não importa se é para perdoar alguém ou para ser perdoado, não começa com um gesto heróico. Não. Começa com uma coisa muito mais simples, mas que exige uma coragem imensa: parar de se esconder. Dá para pensar em duas histórias bem conhecidas que mostram isso perfeitamente. Primeiro, a de Adão, lá no jardim, se escondendo no meio dos arbustos, morrendo de vergonha. Depois, a do rei Davi, que ficou em silêncio depois de cometer um erro gravíssimo. Nos dois casos, o que aconteceu? Se esconder só fez a dor aumentar. É a vulnerabilidade, o ato de admitir, de quebrar o silêncio, que traz a gente de volta para a conexão. Agora, o segundo pilar, a graça. Esse é um conceito que chega a ser chocante, porque ele vai totalmente contra a nossa lógica de merecimento. É aqui que o perdão-abraço se separa de vez do perdão-cálculo. Ele bate de frente com aquela nossa intuição de que tudo na vida tem que ser conquistado, merecido. E essa frase aqui, ela resume a ideia de um jeito perfeito. Ela vem daquela parábola do filho pródigo, sabe? Na história, o pai não fica esperando um pedido de desculpas formal, um relatório dos estragos ou um plano de pagamento. Que nada. Ele corre e abraça o filho antes de qualquer coisa. O amor, a aceitação, isso vem primeiro. Graça não é uma coisa que se conquista, é uma coisa que se dá. E por fim, chegamos no terceiro pilar. E esse aqui expande o nosso olhar. Ele serve para lembrar que o perdão não é só uma coisinha privada que acontece entre duas pessoas e pronto. Não, ele é uma prática social. É tipo um músculo coletivo que a gente exercita e que define a saúde de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade inteira. E essa comparação aqui mostra exatamente o que está em jogo. Olha só. À esquerda, a gente vê o que acontece quando o perdão-cálculo é levado ao extremo na vida em sociedade. Vira um jogo de soma zero, sabe?
Muita polarização, a tal da cultura do cancelamento, onde um erro significa o fim, não tem segunda chance. Agora, olha para a direita. Ali a gente vê o poder do perdão-abraço como a prática de todo mundo. É um caminho para a gente conseguir coexistir, para restaurar o que foi quebrado coletivamente e, no fim, para a cura social. É basicamente a escolha entre uma sociedade que joga as pessoas fora e uma que acredita que dá para consertar. Beleza. Tudo isso nos leva a uma última pergunta que é fundamental. Se esse tipo de perdão, o perdão-abraço, é tão difícil, por que raios a gente deveria se dar a esse trabalho? A resposta é surpreendente, porque ela tem menos a ver com a outra pessoa e muito mais a ver com a liberdade que isso traz para a gente mesmo. Então, no final das contas, qual é a grande recompensa? Acredite, não é o que a maioria pensa de cara. O ponto-chave é o seguinte: perdoar, na essência, não é sobre livrar a cara do outro ou fingir que nada aconteceu. Não mesmo. É sobre a gente se libertar do peso do passado. É soltar aquela âncora para que a gente possa finalmente viver de verdade no presente. E, nossa, essa citação do Luiz Médici resume essa verdade de um jeito que não dá para esquecer. A falta de perdão prende a gente no passado, acorrenta a gente na dor. Quando a gente decide perdoar, a gente acha que está abrindo a cela para outra pessoa sair. Mas a grande revelação, o choque, é descobrir que o prisioneiro éramos nós o tempo todo. Então, para fechar, fica essa reflexão. Num mundo que parece cada vez mais quebrado, mais dividido, e se a solução de verdade não estiver em mais cálculo, mais julgamento? E se a resposta estiver em a gente reconhecer essa fome que todos nós temos, uma fome coletiva por um tipo de perdão que conserta, que cura e que, no fim de tudo, liberta a gente?